você entra no canal, tem a aba vídeo e a aba ao vivo. Então, entrem na aba ao vivo, tem lá todas as lives salvas. E hoje a gente vai falar sobre canais de vendas. Então, como eu já tinha falado das outras vezes, naturalmente eu vou pontuar uma coisa ou outra que a gente falou em lives passadas, porque essa live foi dividida, né? Essa jornada, na verdade, foi dividida em 5 encontros, mas elas se complementam. Elas são um conteúdo que fazem sentido você assistir tudo para poder ter o conhecimento completo, né? Então, quem perdeu um encontro ou outro, fique à vontade aí para assistir. E hoje a gente vai falar sobre canais de vendas, que para mim é um dos assuntos mais interessantes, principalmente quando a gente está falando sobre venda, né? Então, hoje na nossa agenda, a gente vai falar sobre segmentação de mercado, mas só recapitulando, tá, gente? Como a gente já falou na live passada, eu não vou me aprofundar nisso, mas eu vou recapitular para que a gente possa continuar de onde a gente parou. A gente vai falar sobre identificação de nicho, seleção de canais de vendas, gestão de relacionamento com o cliente, né? A gente vai entrar na ferramenta CRM, abordagens comerciais, desenvolvimento de parceria, e aí a gente vai pincelar, né? Muito breve, mas sei que vai ser importante, porque é um assunto que interessa muito, sobre inovação. Então, a gente vai falar sobre Open Innovation, né? Então, em desenvolvimento de parceria, faz muito sentido as empresas, principalmente que querem se destacar no mercado, procurarem parcerias com startups, por exemplo, tanto para solucionar um problema existente, quanto para criar novos produtos. Então, vai ser bem legal essa parte. E ética, né? Então, a gente está com um conteúdo arrojado para hoje, bastante robusto, e eu vou começar. Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para falar no chat, tá certo? Que eu estou aqui, tem gente também me ajudando aqui a olhar o chat e a gente vai junto respondendo aqui a vocês. Não é só uma live onde eu falo e vocês escutam. A ideia é que a gente possa trocar essa ideia mesmo, né? Que isso seja leve para a gente. Então é isso. Vamos começar pela segmentação de mercado, né? Recapitulando. É muito importante que as empresas elas realizem análises regulares de concorrência, para poder se manterem atualizadas sobre o mercado e também identificar oportunidades e ameaças em tempo hábil. Então, uma coisa que a maioria dos empreendedores sabem, porém na prática eles não fazem, é fazer essa pesquisa de mercado, é entender quem são os seus concorrentes, entender qual é o tamanho do seu mercado. Então, por mais que eu tenho certeza que eu não sou a primeira pessoa que estou falando sobre isso, e no encontro passado, que foi sobre mercado, a gente falou 1h20 só sobre isso. Então, não é a primeira vez que vocês estão ouvindo isso, mas ainda assim tem muito empreendedor que se esquiva desse tipo de serviço, né? Seja porque ele acha que não é importante, seja porque ele acha desagradável, né? Pelo fato de, pô, eu vou estar analisando meus concorrentes, parece que eu estou aqui investigando, eu não quero ser essa pessoa. Mas, assim, é de uma forma profissional e é de uma forma importante, né? Vocês precisam conhecer do mercado de vocês. Vocês precisam saber o que o concorrente está fazendo. Não só para eu pegar as coisas boas e não fazer as coisas ruins, mas até para eu poder identificar essas oportunidades e ameaças em tempo hábil, como está dizendo aqui no texto. Então, quais são os pontos principais de segmentação do mercado, né? Para eu poder fazer essa minha segmentação de mercado. Primeiro, identificação do tamanho do mercado, macro e micro. Então, saber tamanho de mercado é muito importante para além dos concorrentes, né? Saber tanto qual o tamanho do meu perfil de cliente ideal, né? Qual a quantidade de pessoas que podem comprar o meu serviço, até para saber qual é o tamanho, né? Se eu estou vendendo muito, vendendo pouco, vendendo o suficiente, eu preciso saber onde é que está o meu limite, né? Qual é o tamanho desse mercado. Entender também a análise desses concorrentes de forma indireta e direta, identificar dentro disso tudo, né, todas as oportunidades e ameaças, poder fazer antecipação de tendências e mudanças, a partir daí definir estratégias de marketing e vendas
e conseguir tomar decisões de forma estratégica. Então, desde que a gente começou esse papo, que eu falo que não vale a pena e nem é inteligente tomar decisões a partir de achismos ou tomar decisões a partir do que vocês querem. Vocês precisam, de fato, fazer um estudo de mercado e minimamente saber quem é o perfil de cliente ideal de vocês e começar a mapear todas as estratégias para saber o que é que deu certo e o que é que não dá certo de forma correta, a partir dos dados. Então, vocês precisam traçar uma estratégia e mapear todos esses dados da estratégia do que deu certo e do que não deu certo. Para, a partir daí, a gente poder crescer com essa estratégia de forma inteligente, tirando de uma vez por todas o achismo de todas as possibilidades aqui de vocês. Então, eu espero, veja, hoje é o nosso quarto encontro. Eu não canso de falar disso desde o primeiro encontro. Então, eu queria que hoje, definitivamente, todo mundo que está me acompanhando aqui na live parasse de decidir ou montar a estratégia pelo que acha e começar a decidir tomar estratégia por dados, né, de forma inteligente. Então, numa imagem aqui, né, olhando, como eu falei para vocês, de forma macro até a forma micro, a gente tem ali no pequeno, né, o nosso cliente ideal, né, que é ali onde a gente entendeu sobre público-alvo, sobre persona, sobre ICP, e aí vejam a live 2, que é a live de produto, que eu aprofundo muito mais nesse assunto. A gente tem, dentro desse perfil de cliente ideal, o nosso nicho de mercado, né, que vão ser várias empresas daquele mesmo segmento, ou várias pessoas dentro daquela mesma região, vai depender se o seu público é B2B ou B2C, que eu também já expliquei, né? E segmento de mercado, que é um pouco mais amplo. E aí, você entendendo esse seu tamanho, essa sua dimensão de mercado, você vai conseguir ter mais clareza na definição desses canais de prospecção, mais assertividade nas estratégias e uma padronização de estratégia e aumento de número de leads. Então, de novo, é uma forma muito mais inteligente de trabalhar, né? Então, beleza, vamos falar sobre identificação de nicho. Identificar um nicho permite que a empresa segmente o seu mercado-alvo de forma mais precisa. E isso significa que ela pode direcionar os seus recursos de marketing e vendas para um grupo específico de clientes que tem necessidades e preferências semelhantes, também fazendo com que você se torne especialista naquele setor. Tem muita gente que fala, né, assim, não só fala, mas pensa também. Eu não vou nichar, porque se eu escolher só um nicho específico, eu vou deixar de atender outros tipos de clientes. Porém, nichar é uma forma estratégica de você conseguir mais clientes, não é o contrário. Então, eu vou mostrar para vocês que abrir mão de uns para focar em outros pode parecer uma perda no início, né? Porque você podia estar atendendo mais clientes, mas não está, escolhi um segmento só. Mas eu vou explicar um pouco melhor para vocês o porquê que isso é interessante e por que é inteligente fazer esse tipo de estratégia. Ao se concentrar em um nicho específico, a empresa ela pode se tornar mais relevante e credível para os clientes desse nicho. Isso ocorre porque os clientes tendem a confiar mais em empresas que demonstram um profundo entendimento das suas necessidades e desafios específicos. Então, entende que quando a gente decide atender vários tipos de clientes, a gente não consegue se aprofundar de verdade no problema de ninguém. Já quando a gente nicha, a gente consegue, de fato, se aprofundar no problema daquele segmento. E quando a gente se torna especialista naquilo, a gente tem diversos segmentos. E isso não impede que a gente escolha outro nicho depois. A gente está falando de uma estratégia a curto, médio prazo para você ampliar os seus clientes. Então, nichar e depois ampliar esses nichos não tem problema nenhum, mas nichar é um caminho bastante interessante. Então, em muitos casos, os nichos de mercado ele tem menos competição e clientes dispostos a pagar um preço mais alto por produtos ou serviços que atendam às suas necessidades exclusivas. Isso pode resultar em margens de lucros mais altas das empresas. Então, tem diversas empresas que, tipo assim, eu tenho uma empresa de vendas que atende, enfim, toda empresa precisa vender, então eu posso atender a todo mundo. Me especializei em falar sobre vendas para startup. Quem for startup vai achar muito melhor conversar comigo diretamente, porque eu entendo das dores deles, eu entendo do problema dele,
do que contratar uma outra consultoria de vendas. Então, entende como é muito mais inteligente para vocês, né? Principalmente quando a gente lida com problemas complexos, focar no nicho e virar especialista naquele nicho. Então, focar em um nicho permite que a empresa inove e personalize seus produtos ou serviços de acordo com a necessidade específica daquele grupo de cliente. Isso pode levar a soluções mais inovadoras e personalizadas, aumentando a satisfação do cliente e a fidelidade da marca. Então, as principais, que eu elenquei 5 principais estratégias para identificar o seu nicho de mercado. Então, pesquisa de mercado, né? Análise de concorrência, segmentação demográfica e psicográfica. Então, assim, entender sobre consumo desse cliente, analisar tendência é muito importante. Só que também é muito importante vocês fazerem testes e experimentação. Então, eu falo muito, eu bato a gente trabalhar com dados, trabalhar de forma inteligente, mas tudo precisa de experimentação. Vocês não vão ter certeza de nada na primeira estratégia. Vai ser um achismo na primeira estratégia. Ou informações poucas. Depois que vocês começam a rodar, né, aquela estratégia que vocês desenharam e tudo mais, é que a partir dali vocês vão entender o que deu certo e o que deu errado e melhorar. Então, testes e experimentações também são imprescindíveis e estratégias de marketing específicas. Então, beleza. Eu recapitulei um pouco sobre mercado, eu já entendi a importância de nichar, mas e como é que eu faço para selecionar os melhores canais de vendas para mim? Né? Eu trouxe aqui uma informação que foi da nossa live, que eu mostrei, na verdade, um fluxograma onde tinha a evolução das vendas. Então, desde lá da criação não, né? Da construção do vendedor espertão, manipulador e toda aquela negatividade que o lobo do Wall Street trazia para a gente como perfil de um vendedor, até a área de vendas se tornar engenharia de vendas e a criação do Growth Hack. Então, fora isso, eu também trouxe essas tendências, que aí eu vou relembrar para vocês, porque tem um ponto muito importante sobre vendas omnichannel, ou seja, atender em diversos canais. Então, pós-Covid-19 e com a transformação digital acelerada, nós percebemos que o futuro das vendas está em constante evolução devido ao avanço tecnológico e às mudanças no comportamento dos consumidores. Algumas tendências para os próximos anos incluem inteligência artificial e automatização, experiência do cliente aprimorada, ou seja, Customer Experience, que está como CX, vendas omnichannel, né, multicanais, vendas sociais e influência digital, personalização e recomendação contextual e vendas baseadas em assinaturas e modelo de negócio flexível. Então, além de vendas omnichannel, ela está em alta, a gente também entendeu, quando a gente conversou sobre produto, que para o cliente não existe diferença, né? Na live de produto, a gente conversou sobre experiência do cliente, né? Experiência do usuário. Então, para o cliente, não tem diferenciação se ele vai entrar no site da loja ou vai na loja física. Ele quer ser bem atendido nos dois ambientes. Então, quando a gente fala de omnichannel, tá em todos os canais, o ideal é que a gente consiga fazer esse bom atendimento em todos os canais. Quem aqui nunca passou uma experiência ruim, né, de venda digital, né, principalmente pelo WhatsApp, da gente perguntar o preço de alguma coisa ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram e a loja demorar a responder. E aí, de repente, eles perderam a venda, porque aí você estava com a urgência de compra, outra pessoa respondeu primeiro e levou. Então, assim, não adianta estar presente em todos os canais se você não consegue dar suporte para todos os canais. Porém, é importante que você se esforce para conseguir atender bem esses canais, porque é muito importante estar em todos os canais. Até aqui, gente, vão falando aí no chat. Então, para determinar quais os canais de vendas utilizar, um empresário ele deve analisar uma variedade de características do seu mercado para poder tomar essas decisões informadas.
ou seja, sem achismo. Então, ele precisa saber o perfil do cliente dele, e isso eu falei, assim, eu acho que em todas as lives. Se tivesse uma estratégia mínima, tipo, Mariana, eu só tenho. Eu não tenho nenhum dinheiro e só tenho 10 minutos aqui para desenhar uma estratégia de vendas. O que eu faço? Defina o seu perfil de cliente. Porque sem isso eu não consigo fazer nada. Eu não consigo saber qual é o seu mercado. Eu não consigo escolher um nicho a partir desse mercado. Eu não consigo saber quais são os canais de atuação da sua empresa para captar novos clientes. Eu não consigo saber qual é o jeito que eu vou falar com ele, porque eu preciso entender quem é esse perfil de cliente, né? As tendências de mercado. Então, estar ciente dessas tendências atuais e das futuras, incluindo mudança de padrão de compra, preferência do consumidor, os avanços tecnológicos. Então, até no encontro passado, eu deixei várias dicas de benchmark e informações de tendência, né? Então, você pegar esse tipo de informação. Então, saiu uma análise de mercado para o varejo do futuro. Pô, se eu sou do varejo, eu vou dar uma lida nisso. E é óbvio que sempre tendo preocupação nas informações, né? Todo canal de informação é muito importante a gente averiguar se são canais interessantes de informação para a gente não cair em fake news. Então, principalmente hoje em dia, a gente precisa validar esses nossos canais de informação. Porém, é muito importante a gente fazer esse tipo de pesquisa. Então, se eu tenho uma startup de saúde, então, quais as tendências para a área de saúde na tecnologia? Quais as tendências e necessidades de clínicas médicas? Então, a gente precisa estar em constante evolução nesse tipo de conteúdo sobre tendência do nosso setor. Então, competição, né? Então, analisar essa concorrência direta e indireta é muito importante, né? Por diversos aspectos. Principalmente saber quais são os canais de vendas que estão sendo utilizados por eles. Porque se eu identificar que os meus concorrentes não estão atendendo num canal que eu posso atender e esse vai ser meu diferencial, bingo, né? Se eu estou entendendo que os meus clientes, todos eles terem site, então eu chego sem site, eu já estou errada. Eu preciso ter um site. Pô, muitos mercados, eles precisam ter um site, não pelo site em si, não por vender diretamente pelo site, porque geralmente o site leva um e-mail, leva um chatbot, leva um WhatsApp web. Porém, o site é como se fosse não, né? É um endereço online. E aí muita gente valida se uma empresa ela é séria ou não, se ela tem um endereço online. Pô, se essa empresa ela foi lá, criou o site dela, teve esse trabalho, teve esse custo, tem lá, então é uma empresa minimamente séria. Então, óbvio que tem algumas empresas que usam disso, que não são sérias, para passar uma má impressão, mas no geral, principalmente em mercados tradicionais, tem muita empresa que se importa em ter site justamente pela imagem que você vai estar passando para o seu cliente. Então, eu trouxe o mercado de médico, né, de clínicas, porque é um mercado de pessoas extremamente tradicionais. Muitos médicos já são mais velhos e muitos deles têm alguns gatilhos ali específicos para validar se uma empresa ela é séria ou não. Então, analise dos seus concorrentes quais são os canais que eles atuam. Tanto para você não deixar de atuar, quanto se você identificar ali uma brecha de oportunidade, já vira o diferencial. Comportamento de compra. Então, entender como é que o cliente se comporta para comprar o produto é muito importante. Porque vai ter cliente que vai preferir comprar online, vai ter cliente que prefere interação física. Então, não adianta eu ir rios de dinheiro em site, em marketplace, em experiência digital, se o cliente ele prefere ir pessoalmente, principalmente se o seu produto precisa experimentar, se o seu produto é feito por o seu perfil de cliente ideal é para pessoas mais velhas. Então, são pessoas que gostam de visitar, né? São pessoas que já têm isso como hábito. É mais difícil elas comprarem online. Então, geralmente, empresas que vendem para um público-alvo de gente mais jovem foca muito mais em experiência digital. E que tem o público-alvo de pessoas mais velhas focam muito mais na experiência física. Porém, uma não anula a outra. De novo, a gente precisa ser omnichannel, né? Em todos os. Porém, eu falando de gasto de energia e de dinheiro também, de investimento, né?
Uma coisa é você criar ali, por exemplo, vou criar uma página no Instagram para ser uma vitrine, mas não vai ser um canal que eu vou estar alimentando todos os dias, porque o meu público não está lá. Porém, se o meu público for lá olhar o meu Instagram, eu tenho lá uma vitrine estática com conteúdos interessantes. Mas o meu público mesmo está no LinkedIn, então é onde eu gasto minha energia e tempo botando conteúdo, conversando com o pessoal. Então, a gente tem que ter essa estratégia em mente, né? Então, o ciclo de vida desse produto ou serviço também precisa estar muito em mente, né? Então, considerar em que estágio do ciclo de vida desse produto o negócio se encontra, né? E tá na estratégia inicial, tá já com estratégias maduras, onde a gente pode investir em Google AdSense, investir mais em contato online, onde eu tenho uma pessoa ali 24 horas para responder qualquer pessoa que for conversar comigo digitalmente, né? Capacidade e recursos internos. Então, avaliar essa capacidade e recursos internos da empresa, incluindo equipe, incluindo orçamento. Então, de novo, não adianta a gente abrir uma conta em todos os canais e não conseguir atender a eles, né? É muito pior você ter um canal no LinkedIn, no YouTube, no WhatsApp e não responder e deixar o seu cliente ignorado, no vácuo, do que não ter. É melhor ter? Mas se for ter para não responder, porque não tem um tempo, não tem um braço, nem tem o dinheiro, aí nem tenha, né? Então, é muito importante a gente fazer essa análise e pensar na estratégia de quem é o meu perfil de cliente ideal, faz com que eu tenha mais inteligência nesse processo. Porque se eu sei que o meu perfil de cliente ideal é esse, e que o hábito de consumo dele é esse, então eu consigo gastar mais ou menos energias em diferentes canais, certo? Experiência do cliente, então considerar essa experiência do cliente em diferentes canais de vendas é muito importante. Então, gente, por mais que tenha, né, a mesma loja, mas eu tenho esse perfil em vários canais. A comunicação é diferente de um canal para o outro. Às vezes, a mesma pessoa, ela está esperando uma comunicação diferente entre um canal e outro. Muitas vezes no WhatsApp, ela quer responder de uma forma mais rápida. No Instagram, ela quer mais detalhe. No YouTube, ela quer vídeo, ela quer imagem, ela quer exemplos. Então, assim, não adianta você pegar o conteúdo do YouTube e empurrar no WhatsApp ou empurrar no Instagram. No máximo, um shortzinho, né? Que você consegue cortar ali do YouTube e botar no Instagram. Mas, geralmente, conteúdo do Instagram é para Instagram. Conteúdo... Enfim, vocês entenderam, né? Cada conteúdo de um canal de comunicação é específico para aquele canal. Porque existe uma comunicação específica que aquele canal exige, né? E também rentabilidade. Então, analisar a rentabilidade daquele potencial canal de vendas. Então, isso eu conversei também muito com vocês no nosso primeiro encontro, onde eu falei sobre custo de aquisição do cliente, o CAC. Né? Então, não adianta a gente investir 10 mil reais para captar lead, sendo que eu trouxe 5 clientes que cada cliente me pagou 100 reais. Ou seja, eu investi 10 mil para ter de retorno 500 reais. Então, isso a médio prazo, isso você pode até olhar como um investimento. Não, mas outras pessoas viram, né, a minha marca mesmo sem ter comprado. Então, isso também leva em consideração o investimento da divulgação. Mas até que ponto você vai ter esse budget de investimento com um retorno baixo, né? Então, a gente precisa estar muito atento a essa questão do nosso CAC mesmo, que é o custo de aquisição do cliente. Quanto eu gastei de investimento em estratégia para ter esse cliente e quanto esse cliente me pagou em produto, né? Às vezes, quando o seu produto é caro, vale a pena. Porque aí um cliente fechando já pagou o investimento. Ou diminui o valor do investimento, né? Então, quais são os principais canais de vendas que a gente tem hoje? Tanto físico quanto online. Loja física, né? E-commerce, venda por atacado, então geralmente é para B2B, né, que é business to business, que é para a empresa que vende para a empresa, representante de venda e distribuidores, televendas e também inside sales, e-mail marketing, Google AdSense, marketplaces, afiliados e programas de parceria,
eventos e feiras comerciais e redes sociais e influenciadores. Lembrando que a gente está falando também de WhatsApp, tá, gente? Principalmente, é um dos principais canais de vendas hoje em dia. Principalmente é um dos principais, foi feio, né? Mas, enfim, vocês entenderam, eu me empolguei aqui. O WhatsApp, ele está crescendo como canal de vendas, porque as pessoas não estão mais respondendo e-mail, não querem falar no celular e estão achando muito mais prático comprar pelo WhatsApp. Então, tem muita estratégia de vendas pelo WhatsApp com catálogo de vendas que está fazendo bastante efeito. Mas beleza, eu tenho diversos canais que eu posso atuar, né? E isso vai muito do meu perfil de cliente ideal, apesar de eu já falar que é importante a gente estar no máximo de canais possíveis. Porém, a chave do negócio é justamente a gente conseguir fazer essa integração entre os canais. Ou seja, atender bem ao nosso cliente, independente do canal que ele vai estar. Porque, de novo, como a gente falou lá em produto, para o cliente não existe a diferença de experiência online ou físico. É a loja. Ele está validando a experiência da loja. Ele não está nem aí se. Ah, não, mas a pessoa que atende no WhatsApp é a pessoa diferente que atende pessoalmente. Não interessa para ele. O que a empresa tem que se preocupar é em ter um bom atendimento, independente do canal de vendas. Então, a chave para o sucesso nas vendas multicanais é justamente garantir essa integração perfeita entre todos os canais da empresa. E isso significa que o cliente ele deve ter uma experiência consistente, independente do que ele escolheu para fazer a compra. Por exemplo, se um cliente ele começa a jornada de compra em um site e depois ele decide visitar a loja, ou ele entra em contato com o suporte por telefone, e aí não é fluido esse atendimento e ele vai precisar repetir as informações. Vocês acham que esse cliente é satisfeito dele preencher um formulário gigante lá no site de informação? Aí, de repente, ele vai na loja física. Aí perguntam de novo: qual é seu nome, seu endereço? Mas eu respondi isso tudinho já. Então, assim, não ter essa gestão da informação do cliente, isso faz já com que a experiência do usuário seja tão ruim quanto a gente não responder, né? Num canal lá de venda que ele está perguntando o preço de um negócio e a gente não responder, deixa ele no vácuo. Então, é tudo muito ruim. Então, para alcançar essa integração perfeita, é essencial investir em tecnologias, né? Então, eu acredito que a área de vendas evoluiu tanto em inovação e em tecnologia, porque a gente está conseguindo usar ferramentas para melhorar o nosso processo de venda. Não só na questão dos canais, né? Porque tem muitos canais que se abriram que são digitais. Então, naturalmente, eu preciso daquela tecnologia, né, para poder estar no canal, mas também para fazer a gestão dessas informações. Então, se você é uma loja de varejo, né, tem muito software de varejo para você saber qual foi a peça que foi vendida, qual mês eu vendi mais, se for uma loja de aluguel de roupa também, para saber o período que aquela loja está dentro ou está fora. Mas assim, além desse tipo de para soluções, né, específicas, que eu estou falando aqui de varejo, aluguel de roupa, e etc., a gente também tem uma ferramenta muito interessante que se chama CRM, que a gente consegue fazer o gerenciamento de relacionamento com o cliente, independente do segmento. Então, é óbvio, hoje, se eu for procurar, existem ferramentas para muitas coisas. Eu mesmo, para fazer a gestão da minha startup, uso 4 ferramentas. Então, isso tudo para fazer a gestão de informação, de processo, de cliente, botar todas as minhas dinâmicas de concorrente, análise SWOT, deixar tudo organizado, deixar informações financeiras da empresa. Então, se você pensar, tem muita ferramenta para fazer a gestão disso. E é óbvio que quanto mais você precisa ter essas ferramentas, mais você vai gastar energia tendo que preencher esses dados, porque não adianta de nada ter a ferramenta e não preencher a ferramenta com as informações necessárias. Porém, quando você entende que esse trabalho ele é imprescindível para que você possa ter aquelas informações e trabalhar de forma inteligente, isso vira parte do trabalho. Então, já existiu no passado várias ferramentas que eram super complexas, que a gente chamava de
bazuca para matar uma mosca, né? Porque muitas vezes, e isso a gente viu muito no mercado da educação. A gente viu vários profissionais de tecnologia desenvolvendo ferramentas para professores, porém que não tinham a mínima experiência de um professor. Então, quando o professor começou a ter acesso àquelas ferramentas para aula online, ele começou a ver que a ferramenta tinha mais dificuldade dele aprender a usar a ferramenta do que a ferramenta ser uma aliada dele do trabalho. Então, tanto a área de tecnologia quanto os próprios setores mais específicos, eles começaram a entender que eu não posso fugir de não usar a ferramenta. Eu não posso simplesmente dizer, eu não quero não, é muito problema para mim. Isso vai ser um problema maior mais na frente, porque você não vai ter dados o suficiente para trabalhar de forma inteligente. Então, qual é a melhor forma? Trabalhar com ferramentas inteligentes e intuitivas. Então, cabe a você usar as melhores ferramentas para o seu negócio, para fazer a gestão da sua informação. Porém, você só vai saber quais são as melhores a partir do momento que você conhecer as ferramentas. E poder ter essa maturidade na decisão de, não, essa é boa, essa é ruim. Essa eu gosto ou essa eu não gosto. Porque também tem isso. Tem a ferramenta que eu sou acostumada a usar e que eu gosto de usar, e tem a ferramenta que fulaninho prefere usar. E aí tá tudo bem também. Porque a melhor ferramenta é aquela que eu consigo fazer a gestão da minha informação e manter os dados sempre atualizados. Então, enfim, dei aqui essa breve introdução ao uso de ferramentas digitais, mas o que a gente vai trazer agora é falar de fato sobre CRM, que é a gestão do relacionamento com o cliente. Então, CRM é uma ferramenta específica para trabalhar com lead, né? Então, se a gente está dando treinamento de vendas, esse é o tipo de ferramenta que a gente vai ter para fazer esse acompanhamento e essa gestão da nossa venda. Então, o que é que significa CRM, né? Customer Relationship Management. Então, é um sistema ou uma estratégia de gestão focada no relacionamento com o cliente. Então, um CRM, ele permite que a empresa mantenha todas as informações relevantes sobre o cliente em um único local, acessível para todos os departamentos. Isso inclui histórico de compras, interações anteriores, preferências, reclamações, entre outros. Com acesso fácil a essa informação, né, e ela sendo também mais detalhada, as equipes de vendas, elas conseguem oferecer um serviço muito mais personalizado e eficiente. Então, um CRM, ele pode automatizar muitos processos de vendas, né, facilitando a vida do vendedor, não só da área de vendas, mas da área de marketing. E o que a gente mais tem visto de vendas junto com a área de marketing de uma forma muito mais integrada. Então, eu vejo que vendas e marketing fazem parte da mesma equipe em várias empresas, né? Não está mais tão separado. Mas eu estou trazendo de forma separada para todo mundo entender. Então, tanto uma área quanto outra, né, se for separado na sua empresa, eles conseguem fazer esse acompanhamento dos leads, como também ele consegue fazer um envio de e-mail automático, agendamento de follow-up, entre várias outras atividades que é da rotina do próprio vendedor. E economiza tempo, principalmente quando a gente está com uma ferramenta legal, uma ferramenta intuitiva e que seja rápida de captar essas informações, e também garante que nada seja esquecido. E isso, minha gente, é inerente do ser humano. Isso não tem a ver com vendedor bom ou vendedor ruim. Nós, seres humanos, somos passíveis de erro. E, naturalmente, a gente vai esquecer uma coisa ou outra. Agora, a partir do momento que a gente terminou uma reunião, vai para o CRM, escrever as informações, aí fica show. Aí não tem como. Pode ser dia seguinte, eu nem lembro mais o nome do cliente, mas está tudo lá anotado, tá joia. Né? Então, você ter esse próximo da ferramenta é muito interessante também para isso. Então, ao entender melhor as necessidades e preferências do cliente de vocês, uma empresa, né, a sua empresa, ela pode trabalhar para melhorar a retenção desses clientes e reduzir a rotatividade. E isso eu falei muito sobre a questão das vendas do futuro, né? Ninguém mais está interessado em efetuar uma venda e dizer tchau para esse cliente. As empresas querem cada vez mais que esse cliente vire um cliente recorrente. Então, seja consumindo outros produtos ou continue comprando aquele mesmo produto. Então, isso pode ser por meio de programas de fidelidade ou ofertas personalizadas, ou qualquer outro tipo de estratégia, até o próprio modelo de negócio
pode ser por assinatura, e aí todo mês ele precisa pagar para ter o produto, enfim. Então, o CRM também facilita a colaboração entre os diferentes departamentos, né, como eu falei já para vocês. Então, vendas, marketing, atendimento ao cliente, suporte técnico. E isso ajuda a garantir uma experiência consistente para o cliente, né, evitar esse refala de informação. Às vezes, não, mas teve já suporte técnico, não teve. Enfim, todo o histórico de vendas do cliente fica ali salvo. Então, você consegue entender tudo, toda a interação que o cliente teve até o momento com a sua empresa. Então, isso permite que a empresa continue a fornecer um alto nível de serviço, independente do tamanho ou complexidade da operação. Então, basicamente, para o que é que um CRM serve, né? Gestão da carteira de clientes, gerenciamento do funil de vendas, a criação e gerenciamento de propostas, fluxo de trabalho, e aí foi como eu falei, né? Follow-up, às vezes reunião, enfim, é muito importante esse tipo de fluxo estar desenhado, porque muitas vezes a ferramenta lembra o vendedor de ligar para o cliente e dizer, e aí? Né? Fazer aquele follow-up de vamos fechar negócio, etc. Se você deixar para lá, dificilmente, a não ser que o cliente esteja com uma dor muito grande, é que ele vai atrás para querer fechar. Mas se você não ficar no pé, dificilmente um cliente vai fechar com você. No CRM também você consegue ter análises, o follow-up das vendas, o gerenciamento de tarefas e a automação dos processos. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de ferramentas. E aí eu me preocupei em trazer, né, CRMs também que tenham testes gratuitos, porque é óbvio, a gente tem aí grandes líderes, né, Salesforce, Pipedrive, mas eu não trouxe esses porque não tem teste gratuito. Eles são caríssimos, pagos em dólar, e para a gente aqui, para o público de pequena e média empresa, não vai ser tão eficiente. Então, eu trouxe o exemplo das, né, que tem aqui de 5, tem a avaliação 4.8. Então, é um CRM bem interessante, que tem teste gratuito, né, de 14 dias, e também tem planos mensais a partir de R$ 225. O Zorro, né, que tem o plano freemium, então ele não é que nem o outro, que é um plano gratuito de 14 dias, não, você consegue trabalhar com ele de forma gratuita para sempre, porém as funcionalidades são reduzidas para caso você queira pagar, né? Então, na avaliação de 5, ele tem nota 4,5, também é muito bom. O HubSpot, que particularmente é o que eu uso na empresa, então, para mim, é um dos melhores CRMs do mercado. Então, ele está com a avaliação de 4 de 5, né? E tem também o plano freemium, né? Que você consegue trabalhar de forma gratuita com ele, sem tempo. O Insightly, ele está também com a nota de 4 de 5 e também tem um plano premium. E a Monday, né? Acho que todo mundo já viu aqui uma propaganda da Monday, que está aí com a nota 4,5 de 5 e também tem um plano freemium. Então, assim, isso aqui são alguns exemplos de ferramentas. Se vocês forem pesquisar, existem inúmeros CRMs que pode ser mais interessante para o seu tipo de empresa, para o seu tipo de rotina, para você, para os seus hábitos online. Então, assim, experimentem, procurem conhecer. Muitos deles, como eu mostrei, tem plano freemium, então você não vai gastar nada. Experimenta, testa, vê se funciona para sua rotina. Eu tenho certeza que vai ser muito mais interessante que você trabalhar vendas sem nada. Tipo assim, anotando num caderno ou até achando. Ou tendo que usar da memória para ter que estar lembrando as coisas, enfim. Agora a gente vai falar sobre abordagem comercial. Tá tudo bem, até eu fico sempre receosa, né? Porque eu saio falando, e eu sei que é muita novidade para algumas pessoas e precisa desse tempo de absorção de conteúdo, né? Mas o bom é que a gente vai ficar com essas lives gravadas aqui. Então, se você perdeu alguma coisa ou se você quer rever alguma coisa, fiquem à vontade para olhar, tá certo? Eu tô vendo entrando ainda em noite aí para vocês, viu? Então, abordagem comercial.
Hoje, com a transformação digital nas empresas, a palavra internet não remete apenas aos dados, tecnologias e possibilidades, mas também a uma rede em que coisas acontecem de maneira simultânea, dinâmica e muitas vezes inexplicável. Então, tem muita gente que se surpreende, né, com a possibilidade e capacidade que a internet pode oferecer, principalmente num ambiente agora de inteligência artificial. Então, com isso, o hábito de comprar e vender passa por uma remodelagem. Assim, aquele jogo de sedução e conquista é colocado de lado, como eu falei, né? Aquela era do vendedor manipulador, vendedor fanfarrão, o lobo do Wall Street, ele já não faz mais sucesso. Tipo, quando o cliente ele identifica esse tipo de padrão no vendedor, ele já nem gosta mais, já nem quer fechar a venda, independente do produto ser bom ou não. Então, como eu falei lá na primeira live, muitas vezes, para não dizer todas as vezes, a primeira relação que o cliente faz não é com a marca, é com o vendedor, é de pessoa para pessoa, é para quem está atendendo ele ali. Então, se você já chegar numa postura que o cliente não gosta, independente do seu produto seja bom ou barato, ele não vai se interessar. Então, hoje, a gente vê muito mais na prática quando o vendedor ele tem essa relação mais consultiva, mais enxuta e sem tempo a perder. Né? Ele vai direto ao ponto ali e como ele consegue ajudar no seu problema. Então, olhando assim internamente né, para a empresa de vocês, para as dores que resolvem no mercado, a empresa de vocês está realmente comprometida em ajudar alguém ou fala isso só da boca para fora, né? É só uma estratégia de marketing? Porque é muito importante a gente ter em mente quais são as dores né, que a minha solução resolve. Então, é através desse primeiro contato e da impressão que você causa com o cliente que ele decide ou não seguir com o processo de vendas. E uma abordagem de vendas não é apenas convincente, né? Você não está ali para convencer o cliente a comprar o seu produto. Você está ali para qualificar se aquele cliente é de fato seu cliente ou não, né? Se a dor dele, a sua solução consegue resolver a dor dele, e também para investigar. Você precisa entender para você saber se sua solução resolve a dor dele, né? Resolve o problema dele. Você precisa investigar, você precisa se interessar em quem é ele, em quem é a empresa dele e qual a dor que ele está sentindo. Então, conhecer bem o seu público e identificar quais os canais de comunicação são mais utilizados por ele é o ponto de partida. Então, de novo, a gente está mais uma vez em mais uma live falando a importância da gente identificar o nosso público-alvo para definir tudo, né? Definir todo tipo de estratégia de vendas que a gente vai ter a partir daí. Então, por exemplo, se o seu público-alvo ele é composto por jovens, pode ser muito mais efetivo utilizar as redes sociais e também uma comunicação adequada. Né? Não adianta eu vir super tradicional num ambiente onde jovens vão querer que a empresa seja muito mais descolada, né? Já se é composto, né, o teu perfil do cliente ideal é composto por pessoas mais velhas, pode ser mais efetivo utilizar canais como e-mail e telefone. E, de novo, uma coisa mais adequada. Então, se eu for já num linguajar mais descolado, pode ser que aquele cliente fale, oxe, que essa empresa nem séria é. Então, é importante a gente entender o nosso perfil de cliente ideal para entender tudo isso, da forma que a gente vai falar com eles. Então, cada canal de venda pode atrair diferentes perfis de cliente. E é fundamental que a empresa compreenda as particularidades de cada segmento de público e adapte sua abordagem de acordo com as preferências e necessidades de cada grupo. Isso implica em realizar uma análise detalhada dos dados dos clientes coletados através de diferentes canais, a fim de identificar padrões de comportamento e preferência nessa compra. Com essas informações em mãos, a empresa ela pode criar estratégias específicas para cada canal, garantindo que a mensagem seja adequada e relevante para o público em questão. Então, eu trouxe aqui, né? Então, apesar de eu estar falando sobre abordagem de vendas, canais de vendas, eu não consigo ser efetiva aqui em qual vai ser a sua melhor abordagem de vendas,
Qual vai ser o seu melhor canal de venda se eu não sei quem é o seu perfil de cliente ideal? Então, o que eu posso dizer é, a melhor abordagem de vendas vai ser o que se adequa ao seu perfil de cliente, assim como os canais. Mas eu trouxe aqui algumas dicas de ouro, não só para vocês construírem, né, essa abordagem comercial de forma escrita, né, online, digitalmente, mas também de forma presencial, com os vendedores. Então, a gente já passou da época do vendedor showman. Não existe mais isso. Tipo, foi como eu falei, várias vezes o cliente ele nem quer mais ouvir a solução, porque ele já não gostou daquela postura do vendedor. Então, pare de falar, escute mais o que o cliente tem para dizer. Saiba como a sua solução pode melhorar o negócio do cliente. Ao invés de querer ficar fazendo venda empurrada, né? Ah, mas a minha empresa faz isso, ela é diferencial, o diferencial dela é tal no mercado. Tipo, às vezes o que você está mostrando de benefício para o cliente pouco interessa, porque para o problema dele não vai fazer a mínima diferença aquilo ali. Então, saiba se a sua, como é que a sua solução pode melhorar o negócio do cliente. Fale coisas que o seu cliente não sabe. Então, entender sobre o mercado, entender sobre tendências, né? Saber as tendências que estão acontecendo é muito interessante, porque o cliente vai dizer: caramba, não sabia disso. Muito legal que esse cara ou essa menina trouxe para mim. Não desperdice o tempo do seu cliente. Tempo é dinheiro. E cada vez mais é assim. Né? Muitas vezes o cliente já entra com hora para entrar e para sair da reunião. Então, não desperdice o tempo do cliente. Procure uma conexão emocional. Adapte a linguagem para cada cliente e estude o ambiente. Então, eu tenho certeza que nada do que eu trouxe aqui é novidade, porém, eu trouxe aqui de forma visual para que ou vocês tirem print, ou vocês anotem, ou vocês absorvam de uma vez por todas, né? Se vocês não precisarem guardar essas informações, mas absorvam para que vocês tenham uma abordagem de vendas cada vez melhores para os clientes, né? Cada vez mais consultiva o cliente de vocês. Tá. Agora eu já estou chegando aqui no final, né, desse nosso encontro. E a gente tem 2 tópicos para falar. Tanto o desenvolvimento de, né, que é um tipo de canal de vendas, como ética, né? Eu vou encerrar falando de ética. Mas quando a gente fala de desenvolvimento de parceria, é óbvio que eu não vou deixar de falar de que variar demais do seu perfil de cliente ideal. Vai ter empresa, né? Vai ter solução que as parcerias vão ser cada vez mais estratégicas. Vai ter empresa que a parceria vai ser uma influência regional, porque as empresas acham, os consumidores acham mais interessante e mais confiável comprar de quem eles conhecem que está indicando o negócio. Então, assim, as parcerias que vocês podem fazer vai variar demais com o perfil do cliente de vocês. Porém, de uma forma geral, as parcerias de vendas elas são fundamentais para empreendedores de todos os tamanhos, seja pequeno, médio ou grande. Elas oferecem uma série de benefícios e oportunidades que podem funcionar o crescimento do negócio e aumentar a presença de mercado. Então, as parcerias elas podem fornecer acesso a mercados que podem ser difíceis de alcançar de outra forma, né? Devido à restrição de recursos ou falta de presença no mercado. Então, associar-se a empresas estabelecidas ou marcas reconhecidas podem aumentar a credibilidade e a confiança dos clientes em um empreendedor de pequeno porte. Então, essa minha passão no Sebrae, por exemplo. Então, eu sei que isso vai dar uma chancela de muito mais validação para o que eu estou falando do que se eu chegasse aqui falando sozinha. Ou quando eu era incubada no Porto Digital. E aí eu chegava e me vendia exatamente assim. Oi, aqui é a Mariana, da Filtro 1. Eu sou uma startup incubada do Porto Digital. Todas as portas estavam abertas para mim. Então, procurar essas parcerias estratégicas, que não necessariamente é um influenciador, mas sim empresas com maiores ou de um nome mais relevante no mercado, é muito importante para dar esse selo de qualidade, vamos dizer assim, né? Porque se uma empresa dessa está apoiando o teu negócio, é porque tu é bom. Então, é muito interessante fazer essa parceria.
Então, colaborações estratégicas com fornecedores também, com distribuidores e outros parceiros podem melhorar a eficiência operacional e reduzir esses custos operacionais. Parcerias com empresas inovadoras ou startups também podem trazer novas ideias, tecnologias e práticas de negócio para empreendedores de médio porte. E eu trouxe de médio porte porque geralmente o custo dessas coisas não são baratas. Então, dificilmente uma empresa de pequeno porte ela vai conseguir fechar uma parceria com startup, a não ser que essa startup ela seja de pequeno porte, esteja fazendo ali de graça, porque está num momento que precisa daquilo ali, enfim. Mas quando a gente fala de startup, né, de empresas que trabalham com tecnologia e inovação, ela acaba sendo um pouco mais salgada, né, o valor, o preço, porque a gente está trabalhando com produtos inovadores. Então, se ninguém pensou sobre isso, e eu sou inovador no meu mercado, e está validado que funciona, esse preço ele acaba sendo maior e também existe um custo de tecnologia por trás, né? Então, tem um investimento também nisso. A gente fala sobre parcerias, principalmente parcerias com empresas inovadoras, eu quis trazer aqui para vocês pincelada sobre inovação aberta. Então, eu sei que esse termo é muito novo para bastante gente que está aqui, porém, eu vou falar de um jeito simples que eu espero que vocês entendam. Então, quando a gente vai trabalhar com inovação em empresas, a gente pode trabalhar de duas formas: com inovação fechada ou inovação aberta. Na inovação fechada, a gente reúne um pessoal da empresa, né? Geralmente tem um setor de inovação dentro da empresa, onde a gente reúne algumas pessoas, né? Vem a mina do RH, de vendas, do financeiro, o pessoal da planta, né? Às vezes se for uma fábrica. Vou juntar aqui um pessoal, vou levantar alguns problemas, a gente vai pensar nessas soluções para esses problemas. Depois a gente passa essas soluções, essas ideias para as fronteiras da empresa, até que se crie uma robustez naquela solução e a gente, de fato, comece a trabalhar com aquela solução que foi desenhada lá atrás, né? Como era uma ideia. Já na inovação aberta, é muito parecido o modelo, né? A gente conta com essas ideias internas, mas a gente também conta com startups, né? Então, por isso que a inovação aberta, as empresas elas abrem essas portas para que o mercado alternativo traga soluções também já prontas. Não é mais ideia que a empresa precisa desenvolver para virar uma solução de fato. São já soluções prontas. Então, as empresas elas podem trabalhar dessas duas formas. Então, tanto pegando ideias externas e acoplando ao seu negócio, né? Seja solucionando o seu problema interno, ou seja, criando novos produtos. Então, tem muita empresa que faz inovação aberta e aí identifica ali que ela consegue, junto com a startup, fornecer uma solução inovadora. Então, ela já entra no mercado com outro tipo de solução muito mais diferente, podendo trazer outro tipo de perfil de cliente ideal. Então, assim, quando a gente fala de parcerias, falar de inovação aberta, para mim, é imprescindível, porque esse tipo de parceria, para mim, é muito inteligente. Porque é isso, você abre uma possibilidade, um leque de possibilidade de não só melhorar a sua empresa internamente, mas também criar novas soluções para o mercado com empresas inovadoras, o que é muito inteligente. Então, conhece o modelo de inovação, nunca ouviu falar sobre inovação aberta, inovação fechada, eu deixo aqui uma dica para vocês pesquisarem, para vocês estudarem. A gente tem diversas empresas falando sobre isso. O próprio Porto Digital, a Distrito Inovativa, a gente tem o Cubo Itaú, a gente tem diversas empresas que são incubadoras e, enfim, cuidam de startups e trabalham produzindo conteúdos para o mercado entender um pouco melhor sobre essas startups. Então, voltando aqui para o modelo de parceria, as parcerias elas podem oferecer acesso a talentos também e habilidades que podem não estar disponíveis internamente, porém, quando a gente abre as portas para essa parceria, a gente pode trazer, né, pessoas aí, talentos para as nossas empresas, talentos que a gente não teria habilidade de conhecer se não tivesse abrindo aí essa possibilidade de PIA, porque nem tudo pelo RH, né? Nem tudo o RH consegue encontrar. Então, quais são os tipos de parceria? Parceria de distribuição,
parceria de marketing, parceria de tecnologia, parceria de desenvolvimento de produto, parceria de afiliados e programas de referência e parcerias estratégicas também. Então, para chegar, eu quase bati a minha meta de 1 aqui da live, mas a gente vai encerrar ainda agora com ética e cumprimento legal. Antes, eu queria dar uma olhada aqui no chat, amando e estou anotando tudo. Parabéns. Ai, que bom, minha gente. Que bom que vocês estão gostando. E, de novo, a live vai ficar salva. Então, é só vocês entrarem aqui no canal da Cápsula, entrar na aba ao vivo, porque nem todas as lives estão na aba vídeo, elas ficam na aba ao vivo. E aí fiquem à vontade para assistir de novo, né? Não só essa, mas também as outras lives que a gente deixou lá. Então, falando sobre cumprimento legal. Conhecer e entender as leis e regulamentações que regem o setor de vendas é essencial para garantir que a empresa opere dentro dos limites legais. O não cumprimento das leis pode resultar em multas, sanções e até mesmo processos legais que podem prejudicar gravemente a reputação e as finanças da empresa. Agir com ética e cumprir as leis do setor de vendas ajuda a proteger a reputação e a integridade da marca. Então é isso, gente. Eu dupliquei aqui o último slide. O nosso próximo encontro a gente vai falar sobre modelos de negócio. Então vai ser o nosso grande finale, né? A nossa última live. A gente vai fazer uma dinâmica de Business Model Canvas, que é justamente a gente criar um modelo de negócio junto aí com vocês, para que a gente possa ter as informações da nossa empresa mais claras, para que a gente possa, a partir daí, melhorar elas. Então, a gente vai de novo, né? Quarta-feira, dia 31, 7 horas da noite, a gente se encontra nesse mesmo canal, Live 5, Modelo de Negócios. Por favor, não percam. Vai ser, para mim, vai ser uma das melhores lives, e toda live eu falo isso, né? Mas vai ser uma das melhores lives, porque a gente vai ter essa atividade prática. Então, sempre que tem, assim, algo que eu consigo passar na teoria e juntar com a prática, eu fico muito feliz. Então, venham, não deixem de comparecer. Quarta-feira vai ser a última e espero que a gente feche com chave de ouro. Muito obrigada a todo mundo que participou de hoje, também quem vem participando aí desde a primeira live. A nossa ideia é fazer com que a gente saia daqui, os empreendedores saiam daqui cada vez mais inteligentes para montarem estratégias para vocês conseguirem prospectar mais clientes de forma inteligente, com meta, com indicador, sabendo o que é que deu certo e o que é que deu errado, cortando o que deu errado e melhorando o que deu certo, para vocês captarem cada vez mais clientes, tá certo? Uma boa noite aí para vocês, gente. Um beijo. Segue a gente no Instagram, no LinkedIn, acessa nosso site, Cápsula B2B. Um beijo. Tchau, tchau.